com o pé direito, com o pé direito. Vamos dar continuidade e venho para apresentar a vocês o tema de inovação digital, acelerando o projeto de descarbonização da maior refinaria de alumínio do mundo. Então, nós vamos trazer aqui não somente o palestrante, o conceito, mas um case muito bacana, e nós gostaríamos de convidar aqui à frente, inicialmente, Daniel Anton, ele é Head de Inovação e Digitalização da Arcadis. Vamos aplaudir, por gentileza, Daniel. E junto com ele, nós queremos convidar aqui ao palco o Vitor Verli, ele é gerente Norsk Hydro. Por gentileza, vamos aplaudir. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Vitor. Eu trabalho numa empresa de produção de alumínio e energias renováveis. Eu já estou aqui com meu amigo Daniel, né? Eu considero assim essa nossa parceria que nós temos, e a gente vem trazer aqui um tema muito importante para a gente. Certo, Daniel? Certo, Vitor. Bom, pessoal, bom dia. Como o Vitor comentou, antes da nossa apresentação, só uma breve introdução. Sou Daniel Anton, estou como diretor da Arcadis, na área de inovação e transformação. Para quem não conhece, a Arcadis, ela é uma consultoria líder de gerenciamento de ativos naturais e construídos, e baseada na Holanda, e hoje a gente tem aí uma operação de 36 mil pessoas espalhadas em todos os continentes, aqui no Brasil, aproximadamente 2.500 colaboradores. Então, pessoal, antes de começar aqui, né, eu gostaria de fazer uma confissão aqui para vocês. Esse tema que a gente está trazendo aqui, ele é muito novo para a indústria da construção industrial pesada, tá? Eu até comentei lá dentro da sala restrita ali, né, que eu me sinto um dinossauro aqui perto de vocês para falar sobre inovação e tecnologia, mas eu acho que a indústria da construção, ela precisa dessas iniciativas, tá? Eu vou mostrar um pouquinho dos números daqui a pouco para vocês verem como que nós estamos tão atrasados em relação ao mercado, né? E a minha confissão é o seguinte: eu trabalhei 20 anos para poder entender quais eram realmente as falhas por que a gente era tão improdutivo, tão improdutivo no mercado da construção. E, consequentemente, por que a gente utiliza tão pouco as tecnologias, né? Tão pouco a digitalização a nosso favor. Mesmo com toda a tecnologia provida nos últimos anos, o mercado da construção ainda continua estagnado, né? E isso é uma preocupação muito grande que eu vi desde o meu início da carreira, tratando sobre isso. E a gente focava muito, apostava muitas fichas no lugar errado, né? A gente apostava muitas fichas na parte teórica, nos desenvolvimentos dos processos de gestão de projetos, e por assim. E foi difícil a gente descobrir realmente por que as coisas estavam dando errado. E, nos últimos 4 anos, algumas iniciativas aí, até em escala mundial, vem sendo tomada aí pela indústria da construção, e que vem mudando isso. E nesses últimos 4 anos a gente vem mudando junto com essa galera aí que está inovando nesse mercado tão difícil, tá bom? Começando aqui, né, a Hydro, eu vou falar um pouquinho da Hydro, mas o nosso tema aqui vai girar em termos de ambição. A Hydro, ela tem a ambição de ter o alumínio mais verde do planeta. Hoje já temos o alumínio mais verde do planeta, e o melhor alumínio do planeta. Esse alumínio hoje vocês podem encontrá-los nos carros da Mercedes, da BMW, aviões, tá? É um alumínio muito bem quisto no mercado. Porém, a responsabilidade ambiental dessa nossa empresa, ela vai além disso. Então, nós queremos ter o alumínio mais verde do planeta e ser net zero até 2050. Outro desafio importante que eu comecei a minha palestra foi sobre os projetos industriais, né? Muito produtivos e com baixa digitalização. Então, isso é um calo, né? A nossa dor, ela está muito em torno disso. Em paralelo, é igual eu falo, né? A gente veio aqui falar sobre um projeto. Imagine o seguinte: é um grande projeto que nós precisamos de projetos de inovação feitos dentro desse projeto.
Então, ele tem uma complexidade muito grande, que é inovar dentro de projetos, né? Eu não vi esse tema aqui, e eu acho que é um dos grandes desafios para a área de quem trabalha com projetos industriais. Tá? E aí vem a parte da inovação, né? A inovação que a gente vem buscando nesse mercado, que ainda está engateando, que são pequenas iniciativas, né, que garantem expressivas inovações quando unidas, né, dentro desse portfólio de inovação dentro desse projeto. E para isso, eu acho que foi a grande mudança nossa, foi justamente o nosso modelo de parceria, né? A minha área é a gestão de projetos, eu sou especialista em gestão de projetos, mas não sou um especialista em desenvolvimento de projetos de inovação, né? Então, essas parcerias são muito importantes para a gente. Falar um pouquinho daí rapidamente, é uma empresa de alumínio que trata desde a bauxita, a matéria-prima, até a reciclagem desse alumínio. Tá? E também é uma empresa muito forte de energia renovável, uma empresa norueguesa, temos mais de 31 mil funcionários em 40 países. Tá? Então, é uma empresa muito grande dentro desse mercado e com várias atuações. Né? Aqui no Brasil, nós estamos principalmente muito forte na área do Pará. Lá está localizada as nossas maiores plantas, né, de mineração. A maior planta do mundo de alumina, que é um produto gerado da bauxita e que vai gerar o alumínio. Né? E também temos escritório no Rio e algumas plantas de extrusão em São Paulo e também em Tubarão, Santa Catarina, que faz produtos acabados do alumínio. Tá? E aqui começa o nosso tema, que eu trago aqui hoje para vocês. Né? Então, do lado esquerdo, eu tenho o nosso desafio, que era fazer um projeto, que é o item em vermelho, um projeto Alunorte Fuel Switch prevê a redução de 10% das emissões até 2025. Além disso, a gente tinha que preparar para a gente poder também seguir nessa caminhada, né? Na caminhada do net zero. Então, 30% de redução em 2030 até chegar em 2050. Então, nós vamos precisar fazer muitos projetos na Hydro para alcançar a nossa ambição. Porém, do lado direito, a gente tem nossos problemas. Né? Vocês podem olhar essa curva tenebrosa. Né? É uma curva que, por si só, ela já mostra qual é o valor agregado da construção comparado à média da economia e à média da manufatura em geral. Eu fiquei com vergonha de plotar aí a curva do mercado de tecnologia, né? Porque ele realmente é uma curva muito acima até da manufatura. Tá? Então, para vocês verem o cenário que nós estamos. E o estudo, né, gerado pela McKinsey, ele traz um diagnóstico realmente muito preocupante para a gente. Porém, foi em cima desse diagnóstico, foi em cima dessa dor que nós trabalhamos todo nossas ações futuras, né, que a gente ia tomar para o projeto, para fazer o projeto e fazer as nossas inovações. Dentro dessa gama de problemas que nós temos aqui, vocês podem perceber que o principal ali é incrementar e adotar novas tecnologias digitais e automação de processo. É um dos principais elementos para a grande produtividade do mercado da construção. Tá? É triste, mas é verdadeiro. Né? Acompanhado ali de otimizar processo de design e engenharia e depois melhorar a execução do trabalho local. Né? O que a gente pode entender como isso? É realmente tecnologia no campo. Né? Lembre-se que a gente está falando de grandes esforços de mão de obra, trabalhos aí em torno de 500 pessoas, variando até 11 mil pessoas que nós temos aí no Brasil, megaprojetos, e não é fácil inovar dentro do mercado desse, porque é um mercado com baixa instrução, realmente, que temos dificuldades de fazer esse tipo de inovação. E é aqui que entra o nosso tema principal daqui hoje, que eu trago para vocês, com bastante entusiasmo, porque eu estou bastante impactado aqui com o que vocês trouxeram antes aqui para mim, realmente abriu a minha mente, e eu vejo que, apesar de engatinhar, nós estamos no caminho certo, né? Tá? A gente aqui do lado esquerdo ali tem a transformação cultural, eu acredito muito na transformação cultural para possibilitar fertilizar o campo das inovações. Né? É um tema que a gente vem discutindo há muito tempo, nesses últimos 4 anos, lá na nossa empresa, que é preparar pessoas para depois fazer o projeto e para depois gerar inovação.
Lembre-se que eu sempre estou falando do projeto principal, que é o mega projeto de em torno de 1,3 bilhões. Eu não estou falando dos projetos de inovação ainda. Tá? Dentro disso, a gente montou uma cadeia de valor para esse projeto, no qual nós tínhamos as alianças colaborativas, né, como uma fundação. Então, a gente sabe que a gente precisa, dentro do mercado da construção, melhorar a relação entre as pessoas. A humanização dos contratos de construção, ela é uma medida que ela urge dentro da construção para esse aumento de produtividade. Por incrível que pareça, é um assunto ainda mal visto dentro desse mercado. É um mercado muito conservador, que ele tem muito a ver com disputas. Você faz um contrato com a empresa, naquele momento você contratou e você começa a cobrar essa empresa, qualquer problema você já aciona ela, já faz reclamações, ela faz pleito contra você. Então, é um mercado que baseia todo o relacionamento em disputas. Tá? Isso é histórico. Isso é um problema para quem quer inovar. Ninguém inova com disputa, né? Você está na sua casa com sua esposa, você quer comprar algo novo, mas você está brigado com ela, né? Então, ninguém inova dentro do mercado onde que a disputa é o principal foco e não o produto, né? Que nesse caso é a entrega do projeto. Dentro disso, a gente sabia que, após a fundação, a gente precisaria construir uma transformação cultural para prover inovação digital. Tá? Então, esses eram nossos pilares. Para suportar nossos pilares, a gente teve que construir essa fundação. E, trazendo também alguma coisa mais nova dentro do mercado, que são os métodos modernos de construção. Aquela sopa de letrinhas ali, dentro desse mercado, tá? Que também nós trouxemos para dentro do projeto. É uma inovação, mas é uma inovação mais de processos, de comportamentos. Algumas ferramentas tecnológicas vêm com essas medidas, né? Com essas iniciativas, tá? Mas ela tem um objetivo, que é fazer a entrega daqueles vetores de segurança, produtividade, prazo, custo e qualidade, e assim suportamos a pauta da empresa e aceleramos projetos, né? É muito lindo quando a empresa vai lá no Fórum Mundial e fala que vai reduzir, né, a emissão de carbono, mas para você reduzir a emissão de carbono, você precisa fazer grandes projetos. E para fazer grandes projetos, você precisa, além de acelerar, porque a pauta ela é uma pauta bem agressiva, você precisa tratar os seus problemas, para você realmente acelerar projetos. E é aqui que entra a parceria, né? A gente tinha um modelo original, onde que a gente ia no mercado, a própria Hydro ia no mercado, buscava profissionais, ou contratava uma empresa de gerenciamento, e a gente alocava esses profissionais dentro do projeto, só que a gente ficava muito limitado a isso, né? A gente, geralmente, projetos têm recursos escassos, dinheiro escasso, vocês sabem bem disso, e a gente contratava um profissional que ele não tinha todo o perfil, ele não entendia de toda a amplitude, né, necessárias para fazer as inovações que nós precisávamos, né? Então, a gente pensou, poxa, nós temos que mudar isso. A gente vem anos com esse modelo de contratar pessoas, colocar debaixo do braço. Por que a gente não cria um ambiente parecido com os ambientes de startup hoje em dia, né? Por que a gente não chama mais pessoas, né, que conhecem sobre o assunto? Por que a gente não faz uma parceria com uma empresa, né? Então, foi exatamente isso que nós fizemos, né? A gente fez uma parceria com o Daniel, com a Arcades, que também é a nossa parceira no gerenciamento de projetos. Eles têm um departamento todo para digital e transformação. E é sobre isso que o Daniel vai falar daqui a pouco para a gente, sobre esses ganhos que nós tivemos. E para eu finalizar aqui e passar a palavra para o Daniel, eu vou falar um pouquinho, talvez, do grande desafio e também da grande solução que nós encontramos para gerenciar essas transformações, né? Para gerenciar a inovação dentro do nosso projeto, que foi gerar pequenas inovações incrementais, voltadas para o processo. Essas pequenas inovações é um aplicativo, um exemplo, um aplicativo que ele me sinaliza quando uma frente de trabalho está paralisada no campo. Imagine você construindo sua casa e você não está lá para olhar ao tempo todo. E quando o seu pedreiro para de fazer uma tarefa por falta de material, ele te manda uma mensagem, né, sobre aquilo, e é uma cadeia de ajuda acionada. Então, desde tipo de soluções como essa, até soluções mais tecnológicas, como realidade aumentada,
como um aplicativo em ambiente aberto, né, para interação de mais pessoas, como utilização de softwares de mercado mais avançados. Então, é um mix que nós fizemos. Mas o grande segredo, né, dentro dessa inovação que nós fizemos foi justamente intercalar inovações incrementais com inovações disruptivas, que tem muito a ver com a parte de comportamento cultural da nossa empresa. Cultural, principalmente, do gerenciamento de projetos dentro da empresa, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Então, isso levou a, gradativamente, durante o projeto, a gente ir ganhando corpo e utilizando as inovações incrementais para estabilizar o processo e depois dar um passo maior. Estabilizava o processo, dava um passo maior. E, com isso, aqueles pilares nós conseguimos implantar aqueles pilares, e esses pilares hoje sustentam a entrega de um projeto bem-sucedido. E aí é onde entra o time do Daniel, onde entra a Arcades, que aí a gente passou, em vez de ter profissionais dedicados, contratar esses profissionais através de pacotes, de sprints, e é isso que o Daniel vai trazer agora aqui para a gente. Vitor, passa um para mim, por favor. Então, trazendo um pouco a reflexão, né, indo e caminhando um pouco mais para a linha do como que a gente avançou nesse projeto, também preciso colocar aqui o meu entusiasmo. De fato, um projeto com uma ambição dessa, né, de redução da emissão e a geração do alumínio mais verde é algo que está super alinhado com os nossos propósitos dentro da Arcades. E o formato e a condução baseada na orientação de pessoas, que certamente foi a grande chave de sucesso desse projeto que a gente está apresentando aqui hoje. Então, partindo aqui do framework que a gente bem estabeleceu, né, começando e voltando, né, reafirmando o que o Vitor comentou, a transformação baseada nas pessoas, a gente começa aí, majoritariamente, lastreado nos feedbacks e validações, a gente entendendo que não sabíamos como entender o problema e a necessidade de um projeto dessa magnitude, mas que a gente precisava validar e conversar e assumir algumas premissas para esse começo. Então, a gente parte da primeira etapa de feedback e validação. A segunda etapa, que também chega num momento super interessante para a gente, e que muitos de vocês devem ter encontrado o estigma que tem, que a Agile não tem planejamento, que não tem organização. Então, a gente quebra essa barreira com todos esses feedbacks, com todos esses entendimentos, com todas essas validações, criando um cascateamento lógico e aí conseguindo comunicar bem, como o Vitor colocou, né, as expectativas no começo do projeto, de uma organização extrema, né, num planejamento extremo, que é o modelo tradicional de gerenciamento de projetos, e algo que a gente estava entendendo a visão, validando as necessidades, quebrando em entregas temporais e de valor agregado semanalmente. E o terceiro, né, mas não menos importante, que de fato é a etapa de design e desenvolvimento. A gente conseguir, a partir da captura de uma necessidade, a partir de um planejamento dessa necessidade e validando com o time de tecnologia, trazer sabores iniciais para que o Vitor e a equipe do planejamento pudessem validar a nossa hipótese, que a gente estava no caminho certo, antes mesmo de desenvolver e ter uma grande frustração no final. A gente consegue trazer essa etapa, né, do desenvolvimento e do design muito próximo da etapa ali de validação. Então, ciclos curtos de entendimento, de validação, de planejamento. Hoje a gente aqui, né, orgulhosamente já está caminhando para um aniversário de um ano desse projeto, rodadas aí várias sprints de desenvolvimento, várias tecnologias usadas. O que a gente fala bastante dentro dessa parceria, que não é uma solução de tecnologia, mas é uma solução com tecnologia, né, onde a gente consegue validar qual é a necessidade e desenvolver tailor-made quais são as tecnologias que vão precisar ser embarcadas nesse processo, e as squads que de fato ali trabalharam no desenvolvimento, desde a parte de Analytics Insights, né, a base de todo o planejamento de banco, automações e, como eu falei, a interface de usuário. Passa para mim, por favor. Avançando também um pouco mais, acho que tem mais um clique. Como que a gente fez essa conexão entre a expectativa de ter pessoas alocadas no desenvolvimento e uma solução integrada para o desenvolvimento,
no começo, né? Eu acho que hoje a gente tem uma relação bem madura, mas no começo a expectativa da Hydro e do Vitor, principalmente, era que a gente tivesse 1, 2 ou X pessoas alocadas nesse projeto. E a minha fala com o Vitor é, sim, Vitor, a gente vai ter as pessoas, mas não vão ser, né, no exemplo de uma pessoa, não vai ser uma pessoa só. O que a gente vai precisar é quebrar essa etapa do planejamento até a execução em partes de pessoas. Então, vai ser uma pessoa de entendimento que vai sentar com você, vai ser uma pessoa de desenvolvimento que vai pegar esse entendimento e vai validar a hipótese. E a gente vai fazendo esses ciclos. Então, a evolução temporal desse processo, né, que a gente partiu, acho que tem mais 2 cliques, Vitor. Partiu de um pilar de entendendo e priorizando, então a gente sabia qual que era a visão, a gente sabia qual que era um projeto ambicioso e com muitas sprints para a gente quebrar, mas a gente precisava validar o que você precisa agora, o que você precisa semana que vem, o que você precisa na semana seguinte. A gente entendendo e validando esses conceitos para que a gente pudesse de fato atender as expectativas da equipe. E esse foi um outro paradigma que a gente conseguiu quebrar com bastante sucesso, de trazer a visibilidade que temos um planejamento óbvio, temos um planejamento objetivo que a gente vai alcançar, mas que a gente precisa dar o primeiro passo, e esse primeiro passo vai trazer um novo patamar, e os patamares vão sendo construídos à medida da evolução do projeto. O desenvolvimento, efetivamente, né, onde que a gente, de fato, faz o handover para o time de desenvolvimento, botar a mão na massa, entregar os produtos e operar os produtos. E, por fim, uma etapa de monitoramento, né, que a gente garante, após a entrega que está funcionando, como que a gente pode continuar desenvolvendo ou trazendo novos desenvolvimentos a partir daquela entrega, ou no limite, né, fazendo a capacitação da equipe da Hydro para que ela caminhe com as próprias pernas a partir da entrega e do handover da solução. Enfim, um modelo aqui baseado na integração humana e baseado aqui no planejamento temporal, e que a partir disso acho que a gente consegue trazer já, ainda com um tempinho, os principais resultados, né, mais tangíveis dessa parceria. Então, Daniel, trazendo um pouco aqui para o pessoal os resultados, né? Porque, igual eu falo, um projeto é um empreendimento que ele precisa ser entregue, precisa gerar resultado para a empresa, né? Nós somos forçados a isso e é um dos motivos que nós estamos lá, é justamente fazer isso bem feito. Então, em termos de magnitude aqui, a gente já está com 1,5 milhão de horas trabalhadas sem incidentes, né? Então, é um número expressivo de horas e a gente tem uma solução para conseguir esse atingimento desse número, né? A gente desenvolveu um app, que é o Lean Safety. Esse app, ele ajuda de forma preventiva o projeto, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais da tela dele, mas nós temos uma solução, como diz o outro, eu falo lá dentro para o meu time, na veia, né? Para garantir a integridade física de todos os trabalhadores, de forma preventiva, né? Que é o melhor do que agir de maneira reativa. Cara, um número que eu tenho muito orgulho, que é o pertencimento, o nível de pertencimento do projeto. A gente vem falando aqui sobre relações. As relações, elas estão no centro de qualquer inovação, de qualquer entrega de projeto, de qualquer atividade que a gente faça no meio empresarial, tá? Então, o pertencimento ajuda a consolidar essas ferramentas e ajuda que essas pessoas possam trazer para a gente, para a equipe do Daniel, essas melhores ideias, para que a gente consiga levar isso de uma maneira rápida dentro de um projeto. A gente está falando de um projeto de 24 meses de implantação, e que isso gere impacto dentro do próprio projeto. Então, é um ciclo frenético, mas que o pertencimento dessas pessoas tem nos ajudado. Tá? E pertencer, ser parte daquela solução ali ao lado, é isso que importa. É isso que é o grande diferencial, que talvez o grande mercado da construção ainda não entendeu. Achar que é um mercado que é movido, né, pelaquela forma antiga de capatazes, né, direcionando o trabalho, não ouvindo as pessoas, achando que aquilo ali somente são recursos. Né? Passando para cá um pouquinho mais, a gente tem outra iniciativa que aumentou a nossa disponibilidade de supervisão de campo. Por incrível que pareça, o mercado ele tem uma estatística aí levantada pelo CII, que é um órgão americano aí de construção. Ele diz que somente 10% do tempo um supervisor de construção atua no que ele
deveria fazer, que é supervisionar as atividades. Todo o resto dessas horas que ele gasta são horas desperdiçadas, não focando no processo. E uma das nossas soluções foi justamente fazer essa reconexão rápida desse processo, ajudando os supervisores de campo, né? Temos ali também as medidas de aderência, programado versus realizado no campo. Uma coisa simples, mas de muito impacto. Tá? O projeto ele tem 93% de aderência semanal de atividades que são planejadas e realizadas dentro desse previsto. Nossas soluções também estão auxiliando nisso. O projeto tem um budget, um save de budget projetado, muito grande. Cara, é muito difícil você conseguir hoje implantar grandes projetos com esse nível e nossas aplicações tornam isso mais realidade. E, por final, a gente tem aderência de 100% ao roadmap da Hydro, né, de até 2025, de entregar esse projeto. Aliás, a gente tem uma expectativa de antecipar isso 6 meses, muito ligado a essas novas iniciativas nossas. E aqui eu trago um pouco de exemplo, né? Rapidamente, a gente tem um portal de integração. Esse portal de integração ele reúne todas as análises de dados gerados no projeto. Tá? Esse portal ele funciona desde publicar nosso propósito, fazer alinhamentos desse propósito, até soluções realmente linkadas ao campo, relatórios, toda a gama, a massiva gama de dados que a gente gera e vai para todos os níveis da empresa, é gerado por esse portal, que a gente chama. Aqui ao lado a gente tem algumas aplicações, né? Aplicativos customizados, então que a gente consegue olhar o layout lá da indústria, né? Do campo, e consegue identificar rapidamente quais são os problemas. Aqui embaixo nós temos aplicação de novas aplicações do projeto, fomentando a cultura Lean, ágil e simples dentro do nosso projeto, que é uma coisa muito importante. A gente implantou essa cultura dentro do projeto. E aqui, por final, algumas tecnologias mais voltadas para mercado, que é a realidade aumentada, o projeto visto em 4D, né, que é a dimensão do tempo, tá? E também temos o projeto visto em 5D, com agregada a dimensão de custo. Então, essas são algumas aplicações, e eu acho que o grande recado aqui dessas aplicações são o quê? Por muito tempo, o mercado da construção e da engenharia atuou desenvolvendo tecnologia para o nível mais alto, para o nível mais qualificado do mercado, né? Então, se gerou muitos softwares voltados para engenheiros, tá? No mercado. E o grande problema do mercado, a improdutividade, eles não estão na mão dos engenheiros, os engenheiros não produzem, né? A grande dificuldade do mercado da engenharia e construção de evolução está na mão do encarregado de campo, dos funcionários. Eles realmente produzem. Então, por que nós temos um projeto bem sucedido hoje? Porque a grande maioria dessas aplicações são feitas para essas pessoas. São aplicações feitas para pedreiros, encanadores, encarregados de campo, soldadores. São eles realmente que geram a produção de um projeto. É ele a grande massa de esforço de um projeto. Então, o que eu posso deixar de um recado aqui para quem trabalha no ramo da engenharia, da construção, é justamente isso. Pensem a inovação para quem realmente produz. É ela que vai virar o jogo dentro desse mercado. Né? Daniel? Acho que para concluir aqui, gente, e muito ligado nessa fala do Vitor, acho que a grande maioria dos negócios que, quando eu entrei no mercado de trabalho, eram negócios muito focados na lógica da escassez, né? Que não tinha para todo mundo e que eu conseguia controlar muito bem o mercado e resgatar e assegurar a minha posição de mercado, né? Então, com a escassez, que eu assumo que não tem para todo mundo, né? Então, temos medo que falte, com isso competimos para estocar. Vimos bastante isso na pandemia, né? Retiramos de circulação, aumentamos o custo, vimos mais ainda no nosso CPF esses custos subindo por conta da pandemia e logo excluímos as pessoas.
Eu acho que esse é uma base que deu certo, mas acho que sem o juízo se está certo ou se está errado, existem outras que são mais interessantes e mais alinhadas, pelo menos nos nossos propósitos como companhia, que foi a da lógica da abundância. Então a gente partiu, né, de princípio, assumindo que tem para todo mundo, então é um projeto que vai alcançar todos os níveis da companhia, que a gente vai alavancar as nossas metas e conseguir acelerar os nossos objetivos. Então com isso, né, acreditamos que isso está acontecendo, a gente está firme nesse propósito, e com isso, a partir dessa crença colaborativa, a gente colabora para criar mais ainda, né, e com essa colaboração a gente aumenta o fluxo, consequentemente, por aumentar o fluxo, por ter mais colaboração, a gente diminui os custos, com isso a gente é mais inclusivo e, consequentemente, a gente reafirma o ciclo para que ele é disponível para todo mundo e a gente volta nessa grande mensagem. Então, assim, né, caminhando para o final aqui, obrigado pelo tempo de todos vocês, pela oportunidade. Vitor, de novo, grande parceiro. Bom dia a todos. Primeiro, nós queremos agradecer. Já está virando parceria, né? Participar dos nossos eventos e sempre agregando demais. Não esqueço a última palestra. E eu fico feliz em poder recebê-los. Tem alguém que queira acrescentar com alguma pergunta? Alguém que queira tirar alguma dúvida? Eu gostei muito da frase do gerar inovação para quem produz. E eu acho que isso Exatamente. É uma das coisas que a gente poderia trazer. Não sei o que vocês entendem desse conceito. A inovação no tempo de hoje tem trazido bastante conteúdo. Eu acho que a gente está numa fase interessante. Eu acho que está entrando na cabeça do ambiente corporativo de forma muito intensa a inovação. Mas ela está sendo para aqueles que produzem de verdade? Então, esse acho que um grande ponto, né? Talvez a grande chave do mercado da construção, ele está aí. Porque para outros ramos, né, a gente pode gerar inovação para o cliente, né, gerar inovação para o próprio mercado, mas dentro de um projeto, né, grande escala industrial, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro, e olhando para dentro, você consegue, quando você chega lá e depara com a grande construção dessa, você vê que quem realmente produz está, primeiro, existe uma preparação, ele já está inserido. Quem produz tem um celular, quem produz entra nos aplicativos, quem produz tem familiaridade com tecnologia, né? Então não tem porquê a gente não agir direcionados para eles, né? E outro grande ponto que eu falo, não adianta a gente atuar em cima da cadeia se quem realmente gera o resultado para o projeto não está envolvido, né? O envolvimento é o primeiro passo. Preparar pessoas primeiro é o primeiro passo. Depois gera-se o projeto com o adicional da inclusão tecnológica e digital para isso. O que você pode complementar para a gente aí, Dani? Não, é muito nessa linha, assim, né, gente? A gente tem visto grandes avanços, né? Se a gente pensar há menos de 15 anos, a gente não tinha o celular que vai ser lançado mês que vem, né? A nova edição. Quanto que o avanço da tecnologia vem, de fato, sendo mais constante na nossa vida pessoal, e as pessoas estão cada vez mais sendo incluídas na transformação digital. E que eu gosto de dizer bastante, não necessariamente é a transformação digital, e sim, né, a incorporação digital. Acho que a transformação, ela obrigatoriamente passa por uma etapa de negação e, consequentemente, por isso preciso, né, transformar e não ir incorporando incrementalmente. Acho que esse nosso papel de descer em todos os níveis do projeto, e voltando naquele frame que a gente tinha, os stakeholders, o time de desenvolvimento, de fato foi um momento super inclusivo e no final do dia é super gratificante, né, da gente ver a discussão com o operador de campo no mesmo nível lá com o supervisor e com o gerente da obra, a gente fazendo analogias de, putz, é a mesma coisa que eu faço com o meu filho, eu estou fazendo agora no meu trabalho. E essa etapa de inclusão dessas pessoas que, né, a princípio estariam ali de fato excluídas do mercado de trabalho por ignorância tecnológica, a gente está fazendo um papel e realmente é super gratificante de entender a tecnologia como um veículo de inclusão dessas pessoas. E adicional, para finalizar,
vocês todos aqui são líderes de inovação da empresa de vocês, né? E talvez um recado, eu estava discutindo isso com o Daniel, agir com a alma. Para a gente conseguir realmente que a inovação ela gere impacto, né? Inovar por inovar não diz nada, né? Mas que ela gere impacto positivo, é preciso colocar a alma em jogo, não só mais a pele em jogo. Mais afetividade nos relacionamentos, né? Mais colaboração. É aí que está o X da questão para quem quer realmente inovar e fazer as coisas diferentes, ter resultados. Então, dentro da empresa de vocês, o comportamento colaborativo é que vai gerar esses resultados, e o comportamento colaborativo vem com afetividade. E para ter afetividade, todos têm que colocar a alma em jogo, trabalhar com a alma, estar inspirados, ok? Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Eu represento aqui um time grande de projetos, o Daniel representa o nosso parceiro, essa parceria tem essa afetividade, tem esse espírito colaborativo, e por isso que a gente está aqui hoje, mostrando para vocês que é possível, e principalmente para quem depois vai assistir do mercado da construção, que tem pouca gente aqui do mercado da construção, mas que a construção pode ser diferente, a construção pode ser mais afetiva. Esse conceito, nós tivemos ontem uma palestra da Alaine, da Rect, e ela veio com a equipe. E foi algo extraordinário, não sei se todos estavam aqui. Foi feita uma pergunta, ela responde, e aí a funcionária levanta e complementa a resposta dela, porque é uma inovação construída a várias mãos. Eu acho que isso tem que ser um recado muito claro para a gente, daquilo que está sendo abordado nas últimas palestras, e principalmente essa frase dita aqui, apresentada pela Marília, um pouco antes de vocês entrarem, que é o que você falou, implacável com problemas, mas gentil com pessoas. Muito obrigado pela presença e pelo conteúdo. Eu gostaria que vocês aplaudissem os nossos palestrantes. Vitor, tem um presente especial aqui. Prazer. Pessoal,